Olá, queridos! Eu espero que estejam todos muito bem. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Eliel. Eu faço parte da nossa equipe pastoral aqui da Paz Church São Paulo. É uma honra muito grande estar aqui com você, partilhando aqui na nossa casa de paz. E o tema que eu irei abordar nesse momento é, na verdade, uma pergunta. Por que precisamos ser salvos? Essa é a pergunta. Talvez algum dia você deva ter se perguntado, ou talvez alguém tenha feito essa pergunta a você. Por que nós precisamos ser salvos mesmo? Parece uma pergunta óbvia, mas ela é muito profunda. Sabe, queridos, a nossa tendência, muitas vezes, quando ouvimos esse tipo de pergunta, é tentar responder com base naquilo que nós achamos e que acreditamos. Inclusive, nós temos que ter um cuidado com isso. Por quê? Porque nós precisamos respaldar essa resposta sempre com base no que dizem as Escrituras, no que diz a palavra de Deus. Vamos ver, então, o que diz a palavra de Deus acerca disso? Eu quero falar, então, 3 pontos com você sobre isso. Primeiro ponto é o seguinte: a Bíblia diz que todos pecaram. Esse é o primeiro ponto. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E para embasar mais ainda, tem o Romanos 6, 23 que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, queridos, o que é mais lindo nessa história é que a mesma Bíblia que diz que todos pecaram é a mesma Bíblia que diz que todos podemos escolher a viver livres do pecado. Olha o que diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é lindo isso? A mesma Bíblia que diz que todos pecaram é a mesma Bíblia que fala que todos podem se tornar filhos de Deus se receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, é interessante também, não sei se você já ouviu essa frase que muitos falam aí fora, que na verdade é uma frase que se tornou um jargão. Diz assim: todos são filhos de Deus. Já viu isso? As pessoas falam: não, eu mereço porque eu sou filho de Deus. Essa frase parece bonita, mas ela não é verdade. A Bíblia é muito clara quando ela diz que todos nós somos criaturas de Deus. Somente as pessoas que entregaram sua vida a Jesus se tornaram filhos de Deus. Agora, precisamos entender que não podemos, por nós mesmos, alcançar essa salvação. E aí eu já passo para o segundo ponto. E o segundo ponto diz: o pecado nos separa de Deus. Gente, o pecado é tão sério que a Bíblia diz que ele nos separa de Deus. Olha o que diz em Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as iniquidades que vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Gente, isso é muito sério. É como se o pecado levantasse uma grande muralha entre nós e o Senhor. É muito sério isso. Agora, a consequência mais grave não é apenas o sofrimento terreno, mas a consequência mais grave é a separação eterna. E alguém certa vez disse que o versículo mais triste da palavra de Deus é Apocalipse capítulo 20 e versículo 15, que diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Gente, isso é muito sério e preocupante. Então nós realmente precisamos entender que todos nós precisamos entregar nossa vida a Jesus Cristo. E o terceiro ponto é o seguinte: a nossa maior necessidade é a salvação. O maior problema humano não é material ou físico, mas é espiritual. O maior problema humano é estar longe, é estar distante do Criador. Esse é o maior problema do mundo. Deus providenciou a solução enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Olha o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Ele pode nos reconciliar com o Pai. Ou seja, só Jesus, o Filho, o Cordeiro,
o Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, pode e tem esse poder de nos reconciliar com o nosso Deus, o nosso Pai. Pastor, como é que eu posso fazer isso então? Como é que eu posso isso na prática? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Gente, essa é a chave. Nós precisamos realmente entender que o homem foi separado de Deus. E só essa reconciliação fará com que ele se aproxime de Deus. E só Jesus pode nos dar essa reconciliação. E para concluir, nós precisamos ser salvos, porque o pecado, ele nos afastou de Deus. A Bíblia fala que por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, nós fomos afastados de Deus. Em Cristo recebemos perdão, vida e comunhão restaurada. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, com um destino horrível, íamos para o inferno, mas a Bíblia diz que por causa de Jesus nós recebemos o perdão, vida e comunhão restaurada. Ou seja, a salvação não é opcional, é vital. Nós precisamos da salvação, nós precisamos ser salvos. E nesse momento, queridos, a minha oração é que essa palavra possa alcançar não só o seu coração, mas também a sua mente. E que você não saia dessa reunião sem ter a certeza da sua salvação. O líder do seu grupo, dessa casa de paz, ele vai dar continuidade a essa reunião e, ao mesmo tempo, ele irá orientar cada um de vocês acerca da resposta que precisamos dar para Deus a respeito da decisão mais importante de nossas vidas. Pastor, que decisão é essa? A de entregarmos as nossas vidas ao Senhor e recebermos a salvação gratuita de Deus. Que a casa de paz de hoje seja cheia da presença de Deus e que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Essa é a minha oração para você. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.